Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Pastor Alan, estamos iniciando mais um MJ Oficial. E olha, muito obrigado por nos receber aí na sua casa e por acompanhar esse programa que tem sido uma verdadeira bênção. E creio que hoje não será diferente. Hoje nós estamos aqui também com a Vitória, né? Fala boa noite aí, dona Vitória. Aliás, que fez aniversário recente, né? 20 e tantos anos? 22 só? Brincadeira. Conheci a Vitória bem pequenininha e hoje está aí com 22 anos, trabalhando para Jesus, louvando e sabendo que o nosso Deus tem a usado de maneira exponencial. Mas temos também aqui um convidado especial essa noite, Vitória. Exatamente, olha, hoje está muito especial. A gente está recebendo aqui um amigo muito querido e eu tenho certeza que ele, através da história dele, você será edificado. Recentemente ele tem dado muitas entrevistas para a glória de Deus e tem sido uma voz, principalmente para o público que ele faz parte. Ele se enquadra dentro do espectro autista, mas ele está aqui para falar com a gente como superar os desafios, como vencer na fé e ainda mais ser usado pelo Espírito Santo. Boa noite, Marcelinho. Boa noite, gente. Glória. E aí, galera, tudo bem? Como eu estou feliz por estar aqui, é um convite muito especial. Obrigado pela oportunidade, pastor, Vitória. Deus abençoe a vida de vocês, estou muito feliz. Amém. Glória a Deus. E olha, pra gente também é um prazer te receber aqui e ver tudo aquilo que você tem superado, né, diariamente e mostrado com muita fé e muito carinho, né, aquilo que Deus ele tem liberado sobre o seu coração para que todo mundo veja que não há uma limitação, há, na verdade, um romper de Deus sobre a sua vida para que as pessoas também possam enxergar Deus através daquilo que você está vivendo. E para começar essa programação, de modo geral, queria fazer uma pergunta que é mais uma curiosidade minha. Não sei se é de mais alguém, mas quando a pessoa ela chega em você e sabe, né, pelo cordão que você carrega, que você é autista, você sente que as pessoas te tratam de uma maneira diferente, por talvez ainda não conhecerem exatamente o que é o autismo, ou como lidar com o autismo? Você acha que tem um tratamento diferente para você? Realmente, quando pessoas me veem com um cordão, há um tratamento sim diferente. Eu acho que uma boa parte disso é que o tratamento que as pessoas, a maior parte, tem é de um certo zelo e cuidado, né? E é o que eu sempre, nas entrevistas, eu falo sobre as pessoas procurarem conhecimento, né? Continuarem aprendendo sobre essa comunidade do autismo, sobre os autistas, né? Então, assim, eu sinto realmente essa diferença, pastor, e eu creio, né, que até hoje Deus tem me capacitado, né? Deus tem me dado pessoas, levantado pessoas para me ajudar, né? Porque sozinho a gente, né, não consegue, somos uma família em Cristo, então Deus me deu uma família incrível, né? A minha noiva, a minha sogra, meu cunhado, né? Minha mãe sempre me ajudou nas dificuldades, nos desafios, né? Até sem o cordão as pessoas conseguem identificar também, porque nós autistas temos alguns sinais, né? Por exemplo, é difícil focarmos nossa visão olhando para a pessoa. Temos a nossa sensibilidade, né, auditiva e o toque, que são duas coisas que ainda hoje eu tenho, né? E a trava na fala ou ser não verbal, que é o que eu era. Então, até os 8 anos, né, pela graça do nosso Senhor Jesus, né, mesmo o médico dizendo que eu não conseguiria ter tanto desenvolvimento, mas Jesus, ele me abençoou com a sua graça e hoje eu estou aí para louvar o Senhor. Glória a Deus. E entrando, né, você acabou de contar um pouquinho da sua história, eu queria que você falasse pro pessoal de casa que ainda não conhece um pouquinho da sua história. A gente sabe que você não era verbal. Sim. E aí você começou a fazer tratamento, hoje canta muito, canta muito. Toca. Queria que você toca, faz de tudo. Nada foi um empecilho para que você avançasse, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pro pessoal. Então, pessoal de casa, a minha história, com muitos desafios, e com a presença do Espírito Santo, eu consegui enfrentar esses desafios e superar. A minha vida é uma superação. Até os 8 anos, sendo não verbal, tive muitas dificuldades na minha educação, o desenvolvimento era difícil, né? Eu só vim conhecer a música realmente depois dos 8 anos. Né? A minha mãe ficou surpresa quando ela me viu pela primeira vez falar, como eu posso dizer assim, falar normal, falar com naturalidade.
E, na verdade, querendo ou não, aos 8 anos, eu estava não falando, mas eu estava praticamente fazendo uma melodia, de uma música que minha mãe estava cantando em casa, e eu comecei a fazer aquela melodia e comecei a falar com minha mãe. E na escola, dos 5, 6, 7 anos, muitas das professoras, por não entender o que eu tinha, então já vi muitas vezes a minha mãe sair chorando da escola, justamente por algumas professoras falarem, por não entender, eu até entendo, né? E a gente perdoa, porque somos cristãos, a gente não vai levar, mas falarem, seu filho tem problema, o seu filho é uma pessoa que não consegue aprender, e na verdade era só questão de entender, conhecer um pouco do autismo e como é que nós autistas aprendemos, como é a nossa evolução, né? Então foi algo que foi gradativamente, o Espírito Santo, Deus foi me abençoando com cura, né? Então é isso, a minha dificuldade maior realmente foi dentro da escola, mas você vê como Deus é maravilhoso. Hoje eu tenho a minha formação superior, né, em pedagogia, e estou cursando o curso de letras, e eu só precisei fazer o quê? Não desistir. Que bonito. Que legal. Muito legal saber a sua história e saber também tudo aquilo que Deus ele tem feito através também de você. Saber também que seu coração já perdoou também o passado, né? Porque, como você bem pontuou, as suas professoras não sabiam, tinham uma desconfiança, o autismo não era tão falado no mundo, tão falado no Brasil, e mesmo assim você conseguiu vencer todas essas barreiras, e achei interessante que você começou a falar após sua mãe cantar uma canção, e aí você começou a fazer a melodia da canção falando com ela. Eu achei isso aí sensacional, porque na minha cabeça eu fiquei imaginando assim, a sua mãe, sei lá, andando na sua casa, cantando, e você começou a falar, e a surpresa dela de te ver cantando, te ver falando, sem nunca ter falado até aos 8 anos. Eu imagino que ela deve ter chorado, gritado, pegado você no colo, algo nesse sentido. Sim, minha mãe gosta muito de cantar a música da harpa, e uma música específica que fala sobre o rei está voltando. Ela começou a cantar na cozinha, aí eu tenho essa mania que isso faz parte de nós autistas, de repetirmos aquilo que as pessoas falam, fazem, né? Então, quem está de casa, as famílias atípicas que me seguem, sabe como a gente é. A gente escuta o pai ou a mãe fazer alguma coisa, a gente soa, né, faz aquele som. E a minha mãe cantou essa música da harpa, que hoje em dia é o que eu sou mais apaixonado de cantar, gosto muito de música de harpa, né? E quando ela cantou O Rei Está Voltando, eu comecei a fazer, o som na voz. E aí ela disse pra mim, que eu olhei pra ela e falei assim, mãe, eu gosto muito dessa música. E eu falei uma frase assim, sem travar, sem ter aquele atraso na fala. Isso, eu fico emocionado porque ela chorou naquele momento e eu fiquei sem entender nada. Aí a gente fica sem entender nada. Mãe, mas você não tá feliz comigo? Eu tô falando, mãe, eu tô gostando dessa música, continua. E a minha mãe, ela me abraçou, se agachou e me abraçou. E assim, eu falo totalmente emocionado da minha mãe, porque a minha mãe foi sempre mãe e pai ao mesmo tempo, né? O meu pai, eu também, sempre, a minha vida toda, eu acho que na vida de todo mundo que passa por superação e desafios, a questão de liberar perdão. O meu pai, eu amo ele demais, por tudo que, mesmo ele não aceitando, mesmo ele, às vezes, criticando eu quando criança, gritava comigo e perguntava e questionava a minha mãe por eu não ser normal. Mas eu agradeço demais pela vida do meu pai, agradeço a Deus, né? O meu pai, eu amo demais o Senhor. E assim, mas a minha mãe era aquela que me fortalecia. Acredito que se não fosse pela participação tão assim amorosa da minha mãe, eu acho que eu não teria tanta força, porque ela que me motivava. Uma vez minha mãe, eu deitado na cama, eu chorando muito, porque eu não gostava quando meu pai chegava em casa e gritava com ela. Então minha mãe foi até a beira da minha cama e falou assim, filho, um dia você vai ser um grande homem. Eu creio, a sua mãe está orando por você. Então a gente acordava bem cedinho, 5 horas da manhã, ia para a igreja, ia louvar e orar. E é isso. Então foi um momento muito especial na minha vida, que foi marcante. A minha mãe ficar feliz por eu falar uma frase. Foi muito da hora. Que legal. E olha, eu queria aproveitar esse talento que Deus te deu para você cantar pra gente aqui uma canção. Eu vi aqui que você vai cantar uma música que eu gosto muito, inclusive eu tenho uma história com essa música, que é Creia que Tu És a Cura, que aqui no Brasil a Gabriela Rocha, ela canta, mas eu conheci também na versão original em inglês, que é Healer, da Hillsong. Então,
sou apaixonado por essa canção, fica à vontade para cantar. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para Deus, nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível para Deus. Tens o meu mundo em tuas mãos, eu creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti, não há, Senhor. Jesus, eu preciso, como eu preciso de ti. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Que Glória a bonito. Deus. Glória a Deus. Gente, tá muito bom o papo. Muito bom conhecer um pouquinho da história do Marcelinho. Vamos continuar a fazer isso, mas antes nós temos o nosso intervalo e depois voltem aqui e continuem com a gente. Daqui a pouco estamos de volta para conhecer um pouquinho mais, falar um pouquinho mais com o Marcelinho. Então, não saia daí, fique com o intervalo, mas depois a gente volta. Fala pessoal, voltamos com essa programação abençoada e olha, tá muito legal o papo aqui com o Marcelo. Creio que Deus ele vai falar ainda muito mais para nossas vidas e nos ensinar. Nós temos aprendido muito com aquilo que ele tem nos ensinado aqui, nos mostrado também da história dele e vai continuar sendo assim, tenho a certeza, em nome de Jesus. A Vitória, ela queria comentar algo que eu achei interessante aqui nos bastidores. Fica à vontade. Você tinha comentado no bloco anterior que você é formado em pedagogia, né? A sua formação, ela tem alguma... A causa dela tem a ver com um pouco do que você passou na infância para conseguir ajudar também os alunos que se encaixam nesse aspecto? Sim. Eu tive algumas professoras que, como eu falo sobre não saber lidar com crianças como eu, autista, então eu tinha tomado uma decisão de me formar nessa mesma área de pedagogia e aprender pelas experiências que eu tenho, a ajudar muitas crianças, né? Então, a área de pedagogia, a minha paixão era ensinar. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar como professor e só que aconteceu eu não me dar muito bem numa sala de aula, que também teve essa questão,
né? Então, assim, eu tive que parar por questões de saúde mesmo, por conta da sala de aula estava um pouco difícil para mim, né? E hoje eu trabalho, assim, na área da administração. Mas quando eu fiz o curso foi exatamente isso, para poder atender e, assim, com as experiências que eu tenho, poder ajudar mais crianças autistas. Que legal. Acho interessante essa questão de que aquilo que você passou ser para você um clique, né? Para você, não, pera, o que eu passei, eles não precisam passar, então eu vou me dedicar a isso, fez o curso de pedagogia, fez a sua formação, para que você pudesse evitar que pessoas passassem pelo mesmo processo que você passou. E vejo isso também como um bom cristão, né? Porque não é aquilo que me machucou, que me feriu, que eu tenho que deixar o fulano que vai vir depois de mim, sabe, se ferir, se machucar também. Então eu vejo muito desse amor cristão de falar, pera, eu posso ser útil aqui e ajudar essas pessoas a vivenciarem essa situação de uma maneira diferente, com um pouco mais de sabe, carinho, com um pouco mais de respeito, com um olhar mais clínico para a coisa, né? Acho isso muito sensacional. Agora trazendo uma outra pergunta, assim, de um modo diferente, vou dizer. Como foi para você ver esse boom que deu, as visualizações que deram através do seu canto, através do dom que Deus te deu, e a galera querendo marcar entrevista com você, sabe? Vi recentemente que a ex-primeira-dama postou você cantando lá na igreja, aqui no altar da sede. Como foi pra você, como tá sendo, na verdade, pra você lidar com essa questão de um momento ou outro sair do anonimato pra todo mundo querendo falar com você, não sei quantos milhões de visualizações, comentários, mensagens e posts e afins? Eu costumo dizer que Deus, ele não chama o que já está capacitado, mas ele capacita as pessoas. E tudo isso, a experiência que eu estou tendo, isso acontecendo de um lado e Jesus, ele me preparando, ele me ensinando, porque pela minha condição, até a exposição é um pouco difícil. Então eu estou dentro de uma escola, pastor, eu estou aprendendo muita coisa e ao mesmo tempo muito feliz. O impacto que eu tive, assim, até agora, a sensação é que tudo isso assim, é um sonho e que daqui a pouco eu vou acordar, estou brincando, mas foi muito assim, boom, foi muito tudo rápido. Eu postei aquele vídeo, eu estava do lado da minha noiva com minha sogra e alguém fez o vídeo de um certo ângulo com o Coral SIG, né, que é o pastor Rogério. Quero mandar um abraço, um beijo para um meu grande amigo e professor também de canto. Então eu peguei e postei naquela noite sem pretensão nenhuma. Sempre fui muito assim, distante de rede social por conta da exposição mesmo. Quando eu, no outro dia, ao me levantar, eu olho no Instagram, aquele menino que tinha 92 seguidores já estava batendo à beira de 3.000 e pessoas comentando, pessoas que eu não conheço. O que é que acontece na minha cabeça de aspecto? Eu fico muito confuso, porque eu falei pra minha noiva, eu falei assim, vida, só o seguinte, tem pessoas que eu não conheço, eu nunca vi, mas estão dizendo que me ama, como assim? Como assim? Tem pessoas que eu nunca vi e tá dizendo assim, Deus abençoe. É alguém que você conhece? Não, amor, isso aí você tá engajando, Deus tá te abençoando, só aproveita o momento e usa isso tudo pra glória e honra do Senhor Jesus. Gente, e assim, em menos de um mês, 10.000 seguidores e agora a gente, em algumas semanas, está já fechando aí os 14.200 e todas as vezes, e a maior parte das pessoas que me seguem são famílias atípicas, que querem, que se identificam com a minha história e se motivam. Uma coisa que eu falei, que foi a primeira reação que eu tive, experiência, quando uma primeira mãe atípica mandou mensagem para mim, pedindo para mim o conselho que eu daria. Naquele momento que ela pediu para me dar um conselho, eu fiquei tão perdido, eu falei assim, eu até mostrei para minha noiva assim, e agora o que eu faço, amor? Assim, amor, seja usado por Deus. Eu não falei nada, eu simplesmente só orei. Quando eu abro o áudio, na mensagem ela está escrito assim, olha, minha filha é aspecto também, nível 2, né? E eu queria um conselho, me motivo muito na sua história, eu acabei de ver sua história aqui, tem um vídeo meu lá tocando teclado, enquanto eu toco e canto, tá passando aqui a minha história que eu editei, né? E ela falou assim, eu vi, você até os 8 anos foi não verbal, me dá um conselho. Nossa, eu comecei a orar.
Quando eu apertei o botão lá de gravar, eu falo assim, Deus, abençoe essa mãe, que o Senhor possa cada dia mais capacitá-la. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor Deus já cura. Eu creio que o Senhor Deus vai estar abençoando essa família. E sempre eu deixo essa mensagem para o povo de casa. É muito importante, um espaço como esse, me dá essa oportunidade de poder falar para as pessoas que o autismo, ele não é doença, o autismo é uma condição e eu posso dizer que o autista tem uma capacidade de aprendizagem surreal. Eu quero ter esse espaço de poder falar sobre quem somos e como funciona a nossa mente. Aos 8 anos de idade, a minha mãe me colocou numa aula de piano, eu me formei em piano também. E eu passei por volta de 6 meses dentro daquela sala de aula no desafio de ter pessoas ao meu redor, o professor ensinando, então eu tinha que focar muito nele. Chegou um dia em que o professor pediu para que cada um se levantasse e viesse fazer aquilo que ele estava ensinando durante 6 meses no piano. Quando chegou a minha vez ele me chamar e eu me levantar e eu até lá, eu disse na frente de todo mundo, não. Ele ficou um pouco chateado e ele foi até a diretora, só para mostrar para vocês como a gente funciona. A diretora já tinha ciência da minha situação e pediu para ele, vá lá, fale com ele o que é que ele quer, mas não fique chateado, ele é assim mesmo. Quando ele veio falar comigo, eu falei, professor, eu entendi tudo que o senhor me ensinou durante essa fase. Eu sei tudo que o senhor acabou de me ensinar, eu só não quero fazer na frente de tantas pessoas. Porque concorda comigo que agora sim, pelo processo de estar acontecendo toda essa viralização, o Espírito Santo de Deus está me ensinando como um maravilhoso professor a lidar com isso. Por isso que hoje eu subo ali no altar da Igreja da Graça e começo a cantar e não tenho medo de estar na frente de pessoas, porque o Espírito Santo está me tratando. Ele é o médico dos médicos, ele trata, e ele sempre vai tratar. Ele sempre vai ter o poder em suas mãos, o poder e a cura. E ele exalta o humilhado. E muitas vezes na minha vida eu fui nessas situações humilhado. Situações em que também o professor, como naquele momento eu me sentia um pouquinho também triste, quando ele me chamou e ele insistia e ele não entendia que eu não queria. Então ele chegou perto de mim e falou assim, então me diz uma coisa, garoto, o que é que você quer? Eu queria mostrar assim no piano, mas só o senhor e a diretora. Eu fiz tudo o que ele ensinou durante os 6 meses, tudo o que ele fez. Eu emperfoquei, eu repeti a mesma coisa. Então eu falo, gente, a capacidade que a gente tem de aprendizagem, sabe, a capacidade que a gente tem de hiperfoco, eu queria muito não ter escutado muitas das coisas que eu escutei, que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar lá, né? Mas eu tive que ir na raça, acreditando no Deus que eu sirvo, né, e na minha capacidade. Então, é isso que eu falo, sabe? É questão de procurar conhecimento, entender como nós funcionamos. Em relação como eu estou hoje, gente, até agora eu sei lá, eu não sei se eu choro, não sei se eu dou risada de tanta alegria, mas eu quero dizer para os internautas, as pessoas que me seguem, todas as mães e os pais também, muito obrigado, do fundo do meu coração, por essa atenção, por esse apoio, pelos comentários, os portais de notícias também que entraram em contato, querendo conhecer um pouco da minha história. De fato, isso é muita alegria para o meu coração, saber que o mundo está voltado com as suas atenções para algo que tem que ser tão falado, que é a pauta do autismo. Que bonito. Glória a Deus. Já que você está falando um pouquinho aí das redes sociais, a galera que te acompanha, deixa também suas redes sociais para a galera. Infelizmente, nosso programa está terminando. Então, deixa essas considerações finais, pede para a galera te seguir no Instagram, deixa seu usuário. E, gente, o meu Instagram lá tá @marceloamil, número 3, são com 3 L's e no final número 3. Lá tem todos os vídeos lá que estão viralizando e é isso, a única rede social que no momento, as únicas que eu tenho no momento é TikTok e o YouTube, que está lá na minha bio, que eu coloquei, né, e é isso. Glória a Deus. Bom, agora eu vou pedir para você cantar mais uma pra gente encerrar o programa, então. É dele, essa. Aliás, é cantor, é músico e compositor. Não tem limite para Deus. Eu acho que Deus ele sabe fazer, sabe ministrar e vai fazer cada vez mais à medida que a gente vai se entregando para Ele. Então, fica à vontade para mostrar aquilo que Deus entregou para o seu coração em nome de Jesus. Amém. Não feche os olhos, abra bem pra enxergar o que Deus tem. Te surpreenderá
Quando o milagre na sua casa chegar, o que morreu vai ressuscitar. Se Deus te deu, ninguém vai tomar. A porta aberta que Deus abriu, ninguém vai fechar. Eu sou aquele que não te deixa sozinho, e quando você chora te abraço, filho. E a cada lágrima que você derramou vai servir de história de um vencedor. Quando entro na guerra é só pra vencer, não adianta, os inimigos vão correr. A sua trajetória não acabou aqui, o grande escritor já escreveu seu final feliz. Eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te exalta. Nunca existirá ninguém maior que eu. Eu sou fiel e vou cumprir o que é seu. Eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te exalta. Nunca existirá ninguém maior que eu. Eu sou fiel e vou cumprir tudo que é seu. Pessoal, nosso programa chegou ao fim. Marcelinho, muito obrigada, que Deus abençoe e continue te fortalecendo para ser uma voz para essa geração, em nome de Jesus. Eu te agradeço demais. Gente, foi uma honra ter vocês aqui com a gente. Infelizmente, nosso programa acabou, mas no próximo sábado Temos mais um MJ especial para vocês. Exatamente. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, pessoal.